Boa tarde. O programa Primeira Página está de volta ao vivo depois da folia do Carnaval. E nada melhor do que começar o ano, de fato, o ano dos negócios, pensando em como investir melhor e acertar no seu empreendimento. Acompanhe. O nosso convidado de hoje é Marcos Riso, diretor da Riso Franchise Consultoria. Ele participou da fundação da ABF e da formatação da lei de franquias no país. Bem-vindo, Marcos. Só uma observação antes, era para você ser nosso convidado no dia do apagão, né? Ainda bem que foi um apagão geral e a gente não passou vergonha, né? Bem-vindo. Marcos, você está há 20 anos no mercado e ajudou a formatar redes nacionais e internacionais. Dá para mencionar algumas das mais conhecidas pelo sucesso? Sem dúvida, desde Arezzo, por exemplo, que é uma franquia nacional bastante conhecida Calçado. no mercado feminino, calçados, né? Até mesmo operações internacionais aqui no Brasil, como na época da Dunkin' Donuts, até mesmo a MPM, que são lojas de conveniência, que de alguma maneira foram trazidas e operacionalizadas pela minha empresa. Quanto tempo levou isso do papel até a abertura da loja, em média, aí, desses projetos que você está falando, Arezzo, por exemplo? Geralmente esses projetos são longos porque, especificamente com Arezzo, você sai de uma indústria que pretende entrar no varejo e expandir através de franquias, né? Então, às vezes tem um processo de 2, 3, 4, até 5 anos trabalhando para sair desse viés de indústria, para pegar um pouco de percepção de varejo, né? Você sai de uma atividade tipicamente de produção de sapatos quase que em massa para uma venda no retalho que exige um outro tipo de configuração, desde localização, atendimento, grade, estoque, né? Muito diferente do que era anteriormente. E no caso da Arezzo é uma pegada de moda, que é mais complicado ainda, né? Ela é mais complicada porque hoje menos do que antigamente, porque essa questão da mudança da coleção era sempre um transtorno muito grande, né? Você tinha uma sobra de coleções anteriores e entrando uma nova, né? Você tinha que lidar com um estoque que a gente vai chamar vendável, mas ainda já velho, modal, né? E um estoque novo que entrava totalmente modal, e essas coisas se confundiam ainda durante 2, 3 meses na operação. Salvo complicações do tempo, você tem aí 9 meses de coleção primavera-verão, né? E 3 meses de outono e inverno. Não é muito diferente dos outros negócios, mesmo na alimentação você tem a questão de sobras, né? Você tem perdas, né? Então não é muito diferente se você tratar de uma forma única. Todos os negócios têm as suas características, têm as suas perdas, mudança de coleção e transformações. Arezzo é um sucesso em termos de franquia? Você tem a informação em quantas lojas? Hoje são mais de 650 lojas espalhadas aqui pelo país. Quantas próprias? Provavelmente muito poucas. Eu, um pouco afastado, mas eu diria que hoje deve ter aproximadamente umas 20 lojas próprias, aproximadamente. Já com uma operação que começa a ficar robusta no exterior também. Mas o forte da Arezzo aqui é o mercado nacional, sem dúvida. Quais são os principais desafios do mercado de franchise? Nós ainda estamos numa briga por profissionalização. Nós ainda estamos tentando sair daquilo que viveu o mercado americano de 30 anos atrás, que é ainda 64% das nossas operações de franquia, na verdade, são o que a gente chama de franquia de marca e produto, onde o franqueador apenas vende produtos para o seu franqueado ou para a sua rede franqueada, e a rede franqueada é tratada como uma revenda especificamente. Para um estágio mais evoluído, que o americano chama de negócio formatado ou business format franchise, onde franqueador e franqueados, ou franqueador não vende produtos para o seu franqueado, mas ele licencia fornecedores, e franqueador e franqueado vão ao mercado comprar o melhor insumo nas melhores condições. A diferença entre um e outro é que nós ainda estamos no estágio em que franqueadores estão do lado do estoque do franqueado. Quanto maior o estoque, mais o franqueador ganha. E nesse outro tipo de operação, já algumas franquias brasileiras já começaram a decolar nesse sistema, ele está do lado da caixa registradora. Quanto mais o franqueado vende, mais o franqueador ganha. A diferença do um é compra. Qual é a tendência aí?
para esse nosso mercado? A tendência para o nosso mercado é muito semelhante ao que aconteceu há 30 anos atrás no mercado americano. Para variar. Já foi até um pouco menos em franquias, já foi 20 anos. Mas o que a gente tem é uma certa tendência de quebradeira, de desaparecimento das franquias de marca e produto. Muito poucas vão continuar no mercado. Ou seja, eu te ofereço a marca e ainda produzo os insumos para você vender ali na ponta. E te vendo eles, né? Sim. Portanto, eu que defino o preço, eu que defino a margem, eu que defino a rentabilidade. Você fica na mão de um só, né? Na mão de um só. Eu costumo dizer que esses franqueadores têm pouco compromisso com o custo da mercadoria vendida do franqueado. Já no outro sistema, no chamado de Business Format Franchise, negócio formatado, esse franqueador está muito interessado em melhorar o custo da mercadoria vendida do franqueado. E aí você vai brigar no mercado por melhores preços, pelas melhores mais condições. qualidade, Exatamente. livre concorrência. E também a questão de profissionalização, porque é muito difícil você ser bom nas duas coisas, né? Bom em produzir e bom em vender. E é muito complicado isso, e nós estamos no estágio ainda que a indústria pensa que a melhor maneira de você ter um canal de distribuição fiel é ter franquias, com franqueados contratados e amarrados, que são obrigados a comprarem cotas e a revenderem essas cotas, onde primeiro eu ganho e depois o franqueado, se sobrar alguma coisa. Vamos tentar dar exemplos, né, de sucesso e de insucesso, porque também a gente aprende com os insucessos, né? E tentar, na sua opinião, por que isso deu certo e por que esse aqui deu errado? Vamos a alguns casos de sucesso e que a gente esquece, né? Tá. Porque na época, inclusive, eram casos de muito sucesso, né? Um caso que me lembra, não tão recente, mas que ainda está na cabeça de muita gente, é Benetton. Um sucesso mundial, com uma rede incrível de lojas, né? Mas que tomou muito cuidado, que ganhava dinheiro quanto mais os franqueados comprassem. E que tinha toda uma estrutura voltada para fazer os franqueados comprarem cada vez mais. E não tem, desculpe te cortar, não é consignação. Não. Você paga antes. Paga antes e sem receber, né? É como imposto no Brasil, você paga antes e recebe depois, né? Aí e nem sabe o que vai receber. É problema seu. Mas a questão não é nem de micar, na verdade é o que eu chamo de empurroterapia de produtos em cima do franqueado, né? Você tem toda uma organização voltada para vender mais, é o chamado sell-in, né? Que você apenas coloca dentro da sua revenda, do seu franqueado, com pouca preocupação do sell-out, né? Que é como é que ele vai conseguir vender isso. Vira um B2B sem se preocupar com o consumidor final, né? Que é a ele que interessa. Que interessa exatamente isso. Um outro caso de sucesso mundial, de uma diferença disso, é o McDonald's. Aqui no Brasil, uma Multicoisas, né? Uma Didio Pizza aqui de São Paulo, que são operações que não vendem nada para o franqueado. Na verdade, vende conhecimento, know-how. Para isso, cobram os royalties sobre o faturamento e vão junto com o franqueado ao mercado comprar os melhores insumos, os melhores produtos, que são ou não transformados para virarem produtos finais e o franqueado poder faturar em cima disso. E essa compra em geral é por volume, quer dizer, eu pego todos os franqueados... É uma compra cooperada, exatamente isso. Porque barateia, né? Porque o franqueador consegue, nessa forma cooperada de comprar, ter os melhores fornecedores, com as melhores condições, nos melhores preços possíveis. E também manter os mesmos preços balcão a balcão, né? Muito, e também uma tranquilidade para o fornecedor que vê na rede um comprador preferencial, geralmente de longo prazo, contratado, né? Uma relação de uma Coca-Cola fornecedora do McDonald's é uma relação de pelo menos 50, 60 anos. E dizem que nem tem contrato, né? Mas que estão muito preocupados em estarem juntos e continuarem juntos ao longo de mais algumas décadas, com certeza. E é exclusividade, né?
Você não vende outro concorrente da Coca-Cola, provavelmente. Nem sempre totalmente exclusivo, mas a maioria das vezes a troca é a de exclusividade. Olha, vou comprar, a rede vai comprar exclusivamente de você, desde que você apresente algumas vantagens diferenciadas, dando algum tipo de exclusividade. Porque geralmente a exclusividade pedida por um franqueador é a de produzir, às vezes, aquele tipo de insumo, aquele tipo de produto exclusivamente para aquela rede, né? Guardando as características daquele tipo de operação. Como é que se formata corretamente uma empresa de sucesso em uma rede franqueadora? A gente formata se ela já tiver sucesso. Então, passa pelo sucesso, porque senão é difícil vender, né? A gente não consegue fazer com que ela seja um sucesso. Ela tem que ter tido esse sucesso e aí ela tem que ter alguns procedimentos que a fizeram alcançar esse sucesso. E a formatação é dar uma estrutura, dar um padrão para que ela possa duplicar esse sucesso em lugares diferentes, operando exatamente igual na mão de pessoas diferentes chamadas franqueados. O que costuma vir primeiro? A vontade da empresa em abrir franquia ou a procura do mercado em função desse sucesso que você falou? 99% dos casos movimenta as empresas é a procura do mercado por terem um negócio idêntico com aquelas características e eles acabam perguntando, vocês fazem franquia? Isso é uma franquia? Geralmente esse é o grande motivador do empresário para pensar em expandir através de franquias. Tá bom, e aí eu quero abrir a franquia porque eu sou um sucesso. Quais são as etapas assim, né, desse namoro todo, você falou até em 5 anos, né? Acho que a primeira etapa é você ver se você realmente tem capacidade para estar em lugares diferentes operando exatamente do mesmo jeito. E quando eu falo do mesmo jeito, eu falo exatamente do mesmo tamanho, com o mesmo tipo de operação. Aqui no Brasil ainda a gente tem muito dessas coisas de comecei franquia, tem um modelo de loja grande, médio, pequeno, né? Então já me demonstra que você não tem um padrão, né? Porque quem tem 3 diferentes acaba não tendo nenhum, né? Então geralmente eu digo, olha, escolha um determinado tipo de operação em que você vai ter que reproduzi-la, cloná-la para esses lugares diferentes, operando exatamente do mesmo jeito, tendo o mesmo perfil de faturamento, atendendo o mesmo perfil de público consumidor, com a mesma maneira de operar em lugares diferentes. E como é que se observa essa questão da regionalidade, né? Quer dizer, eu tenho sabores diferentes, gostos diferentes e tal. Então, é muito simples. Quando ela existe e você precisa mudar o seu negócio para isso, a resposta é não vá. Ela é muito simples. Ou seja, o McDonald's ele é igual no sul, no norte, no do Oiapoque ao Chuí, o Big Mac tem pickles. Você pode gostar de pepino e eu não gostar. Na verdade, provavelmente é o contrário, né? Você pega e tira. Agora, aqui no Brasil tem Guaraná. Nos Estados Unidos não tem Guaraná. Então, as regionalizações, elas são permitidas internacionalmente até no máximo 15 a 10% de mudança no mix. Você vai encontrar cerveja na Alemanha e vinho na Itália. E Guaraná no Brasil. Você vai encontrar torta de banana no Brasil. Nos Estados Unidos só somente torta de maçã, né? Então, agora, do Oiapoque ao Chuí, naquele país onde esse consumidor transita, você tem exatamente o mesmo mix, o mesmo tipo de operação. E é isso que faz o consumidor se identificar com a sua marca, o padrão. Você até pode não gostar, mas você sabe exatamente o que te espera e o que você pode esperar daquele produto ou daquele serviço. E em um determinado momento pode ser a salvação para você. Essa fase de namoro, que botamos a loja, abrimos a loja e tal, essa fase de namoro costuma durar quanto tempo entre franqueados e franqueadores? Na média, numa boa estrutura no momento que este franqueador decide que ele vai para determinado mercado e naquele determinado mercado ele começa a motivar pessoas para aquela sua unidade, para aquela franquia que ele quer vender, mais ou menos 3 meses aproximadamente, até o momento de escolha.
normalmente até inaugurar, eu diria pelo menos mais um mês aproximadamente, que é o período em que esse escolhido como franqueado vai estar em treinamento, enquanto a unidade está sendo preparada e levantada. Daí é um noivado, um eventual casamento, isso pode durar uma eternidade ou tem muita briga? As fases são bem essas, conhecimento, namoro, noivado, casamento, e pode ser solução do casamento por morte, né? Quer dizer, enquanto viverem ele dura, ou por tempo determinado. Né? Uma característica do mercado brasileiro, o que mostra ainda um pouco incipiente, é de que a média de contratos no Brasil, eles têm um tempo de 5,4 anos. No mercado americano, isso pula para 13,8 anos. Ou seja, aqui no Brasil ainda se tem uma configuração de que eu quero ter relações mais curtas com você, na medida que eu tenho pouca preocupação da forma como eu te seleciono e eu talvez possa te excluir se eu tiver um contrato mais rápido. É um conceito meio arcaico, né? Já ou seja, depois do quinto ano a coisa começa a ter problema. E na verdade não precisaria isso, não deveria isso. Até porque se o problema existir no primeiro mês, esse casamento deve acabar no primeiro mês e não esperar 5 anos para terminar. Então, você ia falar dos Estados Unidos, eu te cortei. Não, é só a análise comparativa, que são quase 14 anos, o tempo médio de contrato local. Quase o triplo, né? Contra os poucos 5 anos que a gente tem aqui, que é basicamente o triplo. Marcos, a gente deve escolher o tipo de franquia pelo tamanho do meu bolso ou pela minha identidade com o negócio? Sempre com a sua identidade com o negócio. Muitas vezes você vai arranjar, fazer com que o teu bolso fique um pouco maior em função dessa identificação que você tem do negócio. Eu conheço negócios que, na minha avaliação, eu diria que seriam maravilhosos, mas que na mão de franqueados que não tinham identificação, tornaram-se um verdadeiro fracasso. E também conheço uns negócios que eu não daria um tostão furado, mas que na mão de pessoas que tinham forte identificação com aqueles negócios, fizeram acontecer com muito sucesso. E a gente, para fazer esse negócio, precisa tomar dinheiro ou não é um bom caminho tomar dinheiro? Eu não gosto da ideia de crédito em franquia. Eu gosto da ideia de investimento, que a diferença está basicamente no prazo. Então, aqui no Brasil ainda nós temos uma visão de apoio e fomento às franquias muito ligado ao crédito. No mercado americano, com juros altos. Com juros altos em prazos muito curtos, que acabam onerando a operação, especialmente no início dela, quando você tem toda uma fase de maturação do negócio. E essa é talvez uma das 5 principais razões porque franquias quebram. Fluxo de caixa apertado e falta de capital de giro do próprio franqueado, que ele acaba colocando tudo que ele tinha e que ele não tinha, e que nos primeiros meses não sobra nada para exatamente os furos do fluxo de caixa, que é a necessidade. Imagina a angústia do sujeito, né? O tic-tac lá dos juros correndo e não entra ninguém na porta. Por isso que eu gosto sempre muito da ideia que esse mercado americano, ele trabalha geralmente com investimentos de longo prazo. Então, os investimentos no mercado americano na área de franquias, eles são muito fomentados para a área imobiliária do negócio, ou seja, e não para a atividade operacional. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma situação que eu pessoalmente acho bastante ridícula, que é financiar a taxa de franquia. Financiar a taxa de franquia, para mim, é como se você escolhesse uma rodovia pedagiada e não tivesse o dinheiro para pagar o pedágio. Eu aconselharia que você trocasse a rodovia, não pegasse essa, pegasse uma outra. Porque se você não tem o dinheiro nem para pagar o pedágio, certamente você não vai ter para o combustível, manutenção do veículo e outras despesas que você tem para essa viagem. Então, acho que você começa mal nesse tipo de coisa. O investimento de 1 milhão, por exemplo, quanto que eu tenho que ter de reserva para esse engraxar do negócio, né? Esse é um número mágico que não existe, que ninguém tem, né? Mas o que se recomenda é 3 vezes o capital exigido. 3 vezes, né? Mas isso não existe. 100% das pessoas têm 95%, 90%, 80% do capital exigido de 1 milhão.
como se fosse o caso. Um milhão é um número absurdo para uma franquia ou é ínfimo? Você tem franquias hoje de investimentos de 50, 60 mil reais até 30 milhões de reais, como tem a rede hoteleira. Então, esse número não... A média, eu não gosto de média, porque na média, né, se eu colocar sua cabeça no freezer, seus pés no forno, sua temperatura média está ótima, você acabou de morrer. Mas na média, uma boa franquia de uma operação bastante razoável está hoje por volta de 170 mil reais de investimento. Mas a gente costuma dizer uma coisa que é o que onera mais fora o ponto. Então, é 170 mil para eu pagar para o franqueador, aí tem um ponto. Na verdade, é 170 mil envolvendo taxa de franquia e investimentos que você tem que fazer para instalar o negócio. Isso inclui, por exemplo... Reforma, mobiliário, alguns equipamentos que você tem. Não luvas de ponto. Né? E essa também é uma... esse ano vai experimentar uma maravilhosa mudança com relação a esse tipo de coisa, porque luvas de ponto só existem no Brasil. Né? Então, o que é esse luva de ponto? Eu preciso pagar, que nem um jogador de futebol, para renovar contrato. Eu quero ficar 5 anos aqui. Essa história começa com a ideia de que negócios formariam um fundo de comércio por aquela sua clientela que você acabou ganhando ao operar aquele tipo de coisa. E tem duas coisas que não batem. As luvas, geralmente, elas começaram porque havia uma insegurança dos proprietários de imóveis de receberem aquele aluguel contratado. Então, era uma forma de anteciparem isso pela insegurança no recebível. Ocorre que isso virou um pouco de moda, virou uma coisa muito boa, especialmente para a indústria de shopping center, né, que sempre viveu de luvas de ponta, até transformaram isso em nomes mais espatafúrdios, enfim. Empreendimentos que nem existem, estavam e continuam no papel, e que você tem que pagar para entrar por algo que não necessariamente vai acontecer. Mas eu acho que o mercado é sábio e basta a gente favorecer em que a demanda seja, a oferta seja maior do que a procura e que a gente tenha uma virada de jogo muito rapidamente. Especialmente com o shopping center, a gente já começa a ver desde o ano passado, desde o início do ano passado, uma enorme quantidade, quer dizer, os estoques de lojas fechadas aumentaram tremendamente. E essas situações vão mudar tremendamente o mercado. Quando eu vejo uma faixa assim, por exemplo, passa-se o ponto, né? O cidadão que vai pegar o ponto vai pagar a luva ou vai entrar na luva alheia? Na verdade é um pouco doido, porque passa-se o ponto de um negócio que ele vendia botões. E eu vou vender sanduíche, pastel. E que ponto é esse? Alguém que comprava botão antes certamente vai me garantir comer pastel? Comer pastel? Não, continua sendo a ideia de que alguém pagou e alguém está tentando na saída recuperar aquilo que pagou lá na frente. E aí vai querer também algum dinheiro da luva lá? Né? Eu, por princípio, junto aos meus clientes, quando a gente desenvolve esse tipo de coisa, eu tento negar esse tipo de coisa, eu tento fazer com que isso não seja pago, oferecendo ao proprietário do imóvel garantias reais de que ele vai receber aquele aluguel no qual ele deseja e que esse aluguel esteja e se comporte de acordo com o que o negócio permite. Porque senão nós estamos falando numa importância de entrada e mais as prestações mensais do aluguel. Sim, aluguel. E tem uma coisa, erradamente aqui no Brasil, todo mundo que entra nesse tipo de operação pagando luvas, acredita que está fazendo investimento. E eu afirmo, luvas não é investimento, luvas é despesa. Ah, não, mas quando eu sair eu vou recuperar. Mas você está montando um negócio para sair? Você tem certeza de que daqui 2, 3, 4, 5 anos você vai realmente conseguir vender pelo mesmo valor que você comprou? Esquece, isso é despesa, não é investimento. Quando é que o caminho começa a se direcionar para o divórcio, no franchise? E o que acontece, né? Normalmente quando as partes param de conversar, como no casamento. Isso é uma cópia do que a gente tem em casa. Né?
quando você para de conversar, você para de estabelecer uma relação mais próxima do dia a dia com o seu franqueador, e o franqueador também se distancia dessa operação. Uma imagem que se faz quando um casamento acabou é o sujeito está vendo um filme ou jogo da semana na televisão e a senhora passa a nuinha pela frente do televisor e o cidadão fala, dá licença, dá licença. No franchise, qual seria a imagem? Talvez não com um apelo sexual assim tão grande, vamos ficar para aquela imagem do café da manhã, de que ela está vendo a televisão e ele lendo o jornal, né? E eles não se falam. Né? Que os dois cada um de um lado. Mandando um e-mail, né? Na verdade, tem um momento que a gente costuma, que é o mais crítico na relação. De 0 a 2 anos, um franqueado está na fase chamada infantil. E é infantil porque é igual a uma criança dependente da mãe. Nessa fase, ele tende, até por não conhecer a operação adequadamente, a ter uma dependência muito grande do franqueador. E também cria uma admiração muito grande do franqueador. É um pouco do bebê sendo amamentado no peito da mãe, ele tende normalmente a sorrir, né? Ele tem um prazer em relação a esse tipo de coisa. Quando ele passa dessa fase infantil, ele entra na fase de adolescência. E quem tem filhos ou já foi um adolescente sabe bem do que eu estou falando. Ele já sabe tudo, ele conhece aquele negócio como ninguém, e a tendência é que ele entre em choque com o franqueador, quando ele reconhece que aquele negócio chegou naquele estágio em função do trabalho dele, mesmo em função ou até mesmo do abandono que o franqueador deu para ele. Às vezes ele percebe desse jeito. De 2 a 4 anos é a chamada fase de adolescência, onde a relação é a mais tensa possível. E o que é o franqueador não dar atenção para o franqueado depois de um certo tempo? Porque no começo parece meio óbvio que ele vai dar uma assistência, treinar o sujeito e tal. Quando o outro começa a ganhar dinheiro, deixa andar e vai com as próprias pernas, é isso? Na medida em que o franqueado começa a ficar mais experiente, começa a conhecer mais o negócio, o nível de exigência dessa relação também aumenta. Imagino. E a recíproca não é necessariamente verdadeira, porque, digamos que a mãe tende a atender o filho naqueles momentos iniciais de vida, onde ele é muito mais dependente, né? Então, essas relações, elas são, por natureza, até um pouco conflitante, porque conflitante é o nível de desejo das partes bem diferentes. O que marcas como Arezzo, Hertz, Kodak, Sadia, entre outros, tem a ver com você? Só Arezzo ou você passou como consultor? Eu passei basicamente por consultor, estruturando a operação aí nesses quase 30 anos, né? Bem mais do que os 20, pelo menos por quase 170 empresas, né? Algumas de muito sucesso e algumas de fracasso retumbante, né? Nem todas foram um sucesso muito grande. O que você é hoje? Ou é tudo isso? Professor, administrador, palestrante, escritor, pesquisador? O que você está fazendo da vida? Eu tento ser um especialista na área de franquias, olhando muito mais para a relação de como desenvolver isso através de empresas franqueadoras e de sua expansão. Tento me limitar a isso. Hoje você está muito mais do lado de quem tem uma empresa e quer formatar uma franquia para ir para o mercado. Na verdade, eu sempre tive desse lado, né? E cobro muito desses chamados meus clientes uma relação bastante séria, bem estruturada, para que possa minimizar muitas vezes a relação um pouco difícil que existe naturalmente nesse casamento franqueador-franqueado. Em suas pesquisas e conhecimento adquirido nesse tempo todo, né, você aponta para um crescimento do franchise nos próximos anos? Eu não tenho dúvida aí. Isso continua acontecendo. Nós temos um país de dimensões continentais. Nós temos uma facilidade muito grande de comunicação, né? Quer dizer, alguém nesse momento está nos vendo, sei lá, no estado do Amazonas e no estado do Rio Grande do Sul ao mesmo tempo, né? E de alguma maneira essa visão quase que universalizada também é transferida para produtos e serviços não necessariamente atendidos pelos negócios regionais, né? Então, o crescimento de redes nacionais através de franquia
uma coisa que é uma sacada maravilhosa, é que você conta com o investimento de alguém local, mas com o know-how de alguém que desenvolveu isso para ter sucesso. É uma forma de você crescer sem você ter capital, né? Isso. De repente, não quero tomar dinheiro, porque o americano chama isso de other people money, né? Crescer com o dinheiro dos outros, né? Crescer com o dinheiro alheio. Eu tenho uma outra frase, mas essa não posso usar. Em ano bicudo, como foi 2014, como está prometendo esse 2015. Aqui, dá para pensar em abrir um negócio ou é melhor esperar? A gente costuma dizer que franquias são as últimas a entrarem na crise e as primeiras a saírem. Tem uma razão para isso. Elas são mais bem estruturadas e tendem a ter uma resistência a momentos de crise muito maior do que negócios independentes. Isso não é uma verdade absoluta para todas as franquias. Apenas nesse momento, onde você tem necessariamente uma redução de consumo, você tem que ser mais cuidadoso na escolha. Você tem que ir atrás de uma franquia que esse seu franqueador represente experiência consolidada naquele mercado que você quer atuar. Como é que se ganha dinheiro nesse mercado? Quer dizer, quanto costuma ser o royalty, quanto costuma ser que se cobra para alguém entrar nesse ramo, seja qual for o ramo? Royalties no Brasil sobre o faturamento variam de 2% até 12%. Tem alguns extremos nessas operações, mas normalmente mês, e depende muito da característica de cada negócio. Em função do faturamento, eu tenho que pagar aquilo engessado, eu não faturei tanto, eu tenho que pagar aquilo... Normalmente franquias com baixo nível de estruturação é que te obrigam a um valor fixo, o que significa que elas querem garantido delas sem que você tenha primeiro garantido o seu. É leonino, não? Eu acho que é da escolha de cada um, né? Do apetite de cada um para cada tipo de negócio. Por isso que a gente recomenda, investigue muito antes de investir. O cara tem que fazer também um estudo de ponto, de mercado, de capacidade do bairro, sei lá. Ele não deveria, essa deveria ser uma tarefa de um bom franqueador. Um bom franqueador, ele já determinou para onde ele quer ir. Não necessariamente ele vai aonde atrás tem um franqueado interessado. Então, o que você muitas vezes percebe e pode ficar chateado, porque você gostaria de montar uma franquia aqui, nesse local, e aquele franqueador não quer montar aqui, muitas vezes você fica chateado, dizendo, puxa, que bom, porque ele sabe e tem as razões de conhecimento do negócio para saber que nesse local não é o lugar mais adequado para colocar. E aí uma decisão, né? Eu vou atrás da experiência dele ou fico com a minha teimosia de querer colocar aqui. Certamente as duas coisas não vão combinar. E que mais de custo tem? Você tem, na verdade, você tem uma taxa inicial chamada taxa de franquia, que você paga como um upfront fee, né? Uma taxa inicial que seria você adesão paga. É uma taxa de adesão, mas que significa o seguinte, ela cobre localização, ela cobre treinamento do franqueado e funcionários, ela cobre projetos de arquitetura e de instalação, não instalação propriamente, mas projetos que isso são fornecidos pelo franqueador através dessa taxa. Mas especialmente cobrem o treinamento, que é a verdadeira capacitação do franqueado para aprender a tocar aquele negócio. Depois de inaugurado, entra a chamada taxa de royalties, normalmente cobrada sobre o faturamento bruto da franquia, naquele percentual que eu comentei anteriormente. Garantido um mínimo indispensável? Não necessariamente, eu até fiz uma crítica àqueles que se garantem pelo mínimo. Isso é coisa de shopping center, né? Dos dois, eu fico com o maior, né? Em franquia não tem esse negócio de garantir um mínimo, né? É um percentual sobre o faturamento. Você sufoca logo cara, eu imagino, né? E você tem adicionalmente a taxa de propaganda, que também é cobrada sobre o faturamento, só que essa taxa não pertence ao franqueador. Ela pertence à rede franqueada, onde forma-se um fundo cooperado para investir em propaganda e promoção. Só que aí vai se falar da marca, né? E não dos pontos. Não.
Esse é o grande erro. Normalmente, fundos de propaganda mal administrados centralizadamente pelos franqueadores, eles querem investir na marca. E aí você tem uma relação de muito conflito com os franqueados, que o que eles querem é valorização do ponto de venda. Esse é um dos pontos de muito conflito, porque franqueadores se apossam do fundo cooperado que pertence aos franqueados e acabam investindo na marca. Geralmente fazem isso porque não cuidam da expansão. Abrem franquias em qualquer lugar, de qualquer maneira, na mesma hora. Recolhem a taxa cooperada de propaganda e na hora de aplicar não conseguem fazer isso de uma maneira equânime. Aí eles apelam para investir na marca. Só que o franqueado sabe que ele colocou aquele dinheiro no fundo para melhorar o seu ponto de venda, para atrair mais clientes. Pois é. E quando ele não tem esse retorno, ele entra imediatamente em conflito com o franqueador. E esses conflitos vão parar na justiça? Alguns sim, alguns são resolvidos através do que a gente chama de comitês, conselho de franqueados, onde a gente promove o melhor relacionamento e comunicação entre marido e mulher, né? Conselheiros, e muitas vezes acabam em ruptura, não necessariamente na justiça, e algumas rupturas acabam indo para a justiça. Você diria que desde o começo do franchise para hoje, esse desentendimento diminuiu ou aumentou em função da amplitude de negócios que Eu acho que as franquias cresceram muito, mas proporcionalmente o desentendimento também cresceu um pouco mais. Dá para dar uma ideia, uma dimensão de quantas franquias existem hoje no Brasil? Claro, claro. Nós temos hoje no Brasil, até um fenômeno um pouco interessante, nós temos mais de 230 mil unidades instaladas em operação no Brasil. E nós temos hoje mais de 2.400 franqueadores. Esse número é bom, ele é mais ou menos, porque a nossa taxa de produtividade ainda é muito baixa. Se a gente for comparar isso no mercado americano, os americanos têm apenas 1.500 franqueadoras e mais de 1.200.000 unidades São mais eficientes, né? Mas isso quer dizer o quê? Quer dizer redes maiores, mais consistentes, com maior capacidade de compra, com maior investimento em propaganda, né? Elas se tornam mais fortes, mais poderosas. Aqui nós estamos ainda de um mesmo franqueador, ele tem a marca A, B, C, D, ele tem 10, 15 lojas de uma marca, já está lançando outra, ele já lança outra. A gente gosta muito da palavrinha grupo aqui no Brasil, é o grupo tal, né? E eu diria assim, McDonald's é McDonald's, é 36 mil lojas espalhadas pelo planeta, né? Subway é Subway, são mais de 40 mil lojas espalhadas pelo planeta. Não tem tamanho A, tamanho B, tamanho C, tudo padrãozão, né? Nós temos um negócio de ganhar escala crescendo na operação. Mas isso é um estágio. Logo a gente tem mais franquias que acabam quebrando, desaparecendo e a gente tem purificação no mercado. Então esses processos de desenvolvimento acontecem de maneira natural. Só que tem mais entrantes, né, do que realmente o mercado poderia ter como profissionalização de saída e expansão das redes. Marcos, você recomendaria ao seu filho entrar no franchise? Um pouco difícil, porque como eu estou há quase 30 anos nisso, a minha família toda está, né? A minha mulher é franqueada de uma franquia que a gente acabou de falar ainda há pouco. Pode falar. De calçados, Arezzo. É franqueada. Minha irmã... Está indo bem? Ela Ou é nova? 18 anos. Louco. São muitos anos. Até digo que ela é muito mais casada com o Arezzo do que propriamente comigo. Foi uma maneira de manter o casamento, que aliás hoje a gente está fazendo 35 anos de casado, só com uma franquia para conseguir chegar até alguma coisa. Minha irmã é franqueada da Multicoisas, né? Eu já tive cunhado franqueado da Didio Pizza, então minha família de uma certa maneira desde o início... E ninguém quebrou? Ninguém quebrou, literalmente assim, ninguém quebrou. E todos permanecem há muito tempo, né? Com as suas unidades, com as suas operações.
infelizes, felizes, né, em todas as fases que cada um tem. Queria agradecer a presença do Marcos, a aula que ele nos deu, e dizer que semana que vem a gente faz o último programa às segundas-feiras, 3 da tarde. Nós vamos passar em função da grade aqui da casa para terça-feira, às 17 horas. Espero que vocês apreciem, mas de qualquer forma, a gente está no www.altv.com.br. Um abraço e uma boa semana.